Olá, amadinhos da Prof, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova no processo do trabalho. Eu sempre brinco com os alunos que a prova é como se fosse um recheio do bolo, né? Porque ela é o centro dos demais institutos processuais. Quando a gente prepara uma petição inicial, a gente prepara essa petição pensando naquilo que eu vou ter de prova possível. Quando o réu prepara uma contestação, ele prepara a contestação imaginando que ele vai conseguir provar, o que ele não vai conseguir provar. Quando as partes, qualquer delas, autor ou ré, vão para a audiência, elas só pensam nisso. O que elas vão produzir? De prova. E do outro lado do balcão está o juiz, que também só quer saber do que vai ser produzido de prova, porque é com base nessas provas que ele vai fundamentar a decisão judicial dele. Quando a gente faz um recurso ordinário, que nós vamos estudar daqui 2 aulas, a gente pensa, discute e repisa as provas. Então a gente só desapega, digamos assim, dessa tara, dessa compulsão pela prova no processo do trabalho, quando a gente chega nas instâncias extraordinárias, porque tanto o recurso de revista, quanto embargos no TST, quanto o recurso extraordinário propriamente dito, não tem como finalidade rever fatos e provas. Mas até lá a gente está muito apegado ao elemento de prova. E a gente tem que lembrar que a prova tem como destinatário o juiz, porque a prova serve para firmar o convencimento do juiz. É com base nas provas produzidas que, a partir do princípio da persuasão racional, o magistrado vai fundamentar o posicionamento dele, expressado ali na sentença, ou o tribunal vai fundamentar a posição determinada ali no julgamento de um recurso ordinário. Agora veja, não é qualquer coisa que é objeto de prova. Para que a gente utilize dos meios processualmente válidos e legalmente admissíveis, eu tenho que estar preocupado com aqueles fatos que são relevantes, ou seja, influenciam no entendimento do juiz, pertinentes, digam respeito à causa, e controvertidos, ou seja, alegados por uma parte e impugnados pela outra. Se a gente for pensar, então, a contrário senso, não são objeto de prova os fatos impertinentes, irrelevantes e incontroversos. E o CPC ainda nos lembra que também não são objeto de prova os fatos em que favor de si militem uma presunção de veracidade e os fatos públicos e notórios. Quando a gente fala em fato público e notório, a gente tem que lembrar que isso também pode depender de uma localidade. Existe o fato público e notório de determinada localidade. Então, seja aquele fato público e notório de que todo o país sabe, por exemplo, hoje, todo mundo sabe que nós estamos vivendo um momento de distanciamento social por conta do coronavírus. Fato público e notório. Esses não dependem da produção de provas. Agora veja, quando a gente fala em produção de provas, a gente não sai dando tiro para tudo quanto é lado, a gente não vai assim a torto e a direito, tá? Existe toda uma principiologia que rege a produção dessas provas e também que justifica a divisão do ônus da prova. A prof colocou lá nos slides vários princípios que regem a prova. Deem uma olhada lá: legalidade, lealdade, necessidade da prova, unidade, imediação pelo juiz. Deem uma olhadinha lá, estudem esses conceitos, tá? Mas falando um pouquinho sobre a divisão desse ônus da prova. A gente tem que lembrar que ninguém é obrigado a provar nada. Por isso que a gente não fala em obrigação de ônus da prova, em obrigação de prova. A gente fala em ônus da prova. Por quê? Porque se eu não me desincumbir, eu vou arcar com as consequências daquele meu ato. O ônus da prova, ele se justifica por vários princípios. Talvez acho que o mais fácil da gente entender seja o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. O juiz não pode se recusar a julgar um processo dizendo que as coisas não estão provadas ou que não tem legislação correta que discipline. A gente já conversou muito sobre isso em sala de aula. Então, o juiz
tem que resolver a demanda que lhe foi apresentada. E um dos mecanismos de solução dessa controvérsia é justamente através da análise do ônus da prova. O juiz vai ver quem tinha obrigação de provar o quê, se essa pessoa se desincumbiu desse ônus e se não se desincumbiu, ela arca com a consequência. Tá? Agora, claro, também decorre a iniciativa das partes, né? Já que o ônus é dela, elas também têm interesse em se desincumbir. Agora, não pensem que o juiz não atua em matéria de ônus de prova. O juiz também atua em matéria probatória, tanto ativamente, quando defere provas, quanto negativamente, quando indefere, e o juiz também pode inverter ônus da prova. A gente vai conversar daqui a pouco sobre essa questão de inversão de ônus da prova, tá? Aí vocês podiam perguntar, mas Thaís, aonde que está disciplinada essa divisão do ônus da prova no processo do trabalho? Nós temos um artigo, que é o artigo 818 da CLT, e que foi profundamente alterado com a reforma trabalhista. Profundamente alterado no seu texto literal, não na interpretação e na aplicação que ele era dado nos tribunais. Como assim, Thaís? Vocês vão olhar lá nos slides da prof, que a prof fala assim, olha, mudou tudo para não mudar nada. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, esse artigo 818 da CLT, ele tinha uma redação muito simples. Ele dizia que cabia a cada parte comprovar suas alegações. E por ser tão simples a redação desse artigo, a gente se socorria do CPC em caráter supletivo e subsidiário. E já usávamos aquela divisão, que vocês estão carecas de saber, de que cabe ao autor comprovar fato constitutivo e cabe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do autor. Fazíamos isso integrando a CLT com a aplicação do CPC. A partir do momento que veio a reforma trabalhista, esse artigo 818 teve a sua redação alterada. Só que a alteração da redação foi apenas para tornar letra da lei aquilo que era uma realidade no dia a dia da advocacia e do judiciário trabalhista, aplicar o CPC. Tanto que se vocês forem comparar os dois textos que nós temos agora, o 818 da CLT e o 373 do CPC, vocês vão ver que são irmãos siameses, é quase um copia e cola que o processo do trabalho fez, tá? Então as redações são bastante parecidas. E parte daquela mesma divisão que a gente já conversou várias vezes, de ao autor o fato constitutivo e ao réu o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isso não quer dizer que o juiz não possa inverter o ônus da prova no processo do trabalho. Ele pode inverter no processo civil e pode inverter no processo do trabalho também. Então, aquela distribuição dinâmica de ônus da prova do CPC, e que foi elencada aqui também no artigo 818 da CLT, é perfeitamente possível, tá? Então, leiam os slides da prof, lá o material tá bem completinho. Vejam que muitas coisas são parecidas com o que vocês já estudaram no processo civil, atuação das partes, atuação do juiz, a distribuição de ônus da prova e a inversão do ônus da prova, tá? A prof vai gravar um outro vídeo, para não ficar tão pesado, em que a gente vai falar sobre os meios de prova propriamente ditos, tá? Beijinho, a gente já se encontra.